Olá, boa noite a você que nos assiste ao vivo nessa noite de terça-feira e boa noite a você que está nos assistindo gravado. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos assiste gravado. Começando agora a nossa live, eu vou chamar aqui o Leonardo Sakamoto, que vai ser nosso convidado do dia. E eu peço licença para vocês que enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou convidando as últimas pessoas aqui nos grupos do nos grupos do WhatsApp. Só um minutinho. O Léo acho que já chegou. Leonardo Sakamoto. Vamos convidá-lo. Léo, tô mandando aqui. Salve, Léo, tudo bem? Boa noite, Lino. Boa noite a todos e todas. Ô, Léo, deixa eu te pedir só um segundo, que aqui, diferentemente do UOL, eu preciso fazer aqui uma divulgação na hora que começa, mas é 10 segundos enquanto as pessoas vão entrando aí. Mas já te agradeço de antemão aí sua boa vontade de falar aqui. Sem problema, vai tocando aí que... Me atrasei aqui um segundinho, mas é rápido. Pronto. Apesar de que a maioria das pessoas acabam vindo pelo Instagram, mas sempre é bom eu ter umas listas de transmissão, avisar o pessoal. Tudo bem, Léo? Bom, para quem não conhece, Leonardo Sakamoto, né, tá hoje em dia colunista do UOL, jornalista, e é o convidado aí da nossa live semanal do projeto que já começou, que é um projeto, gente, de comunicação política, só para saber onde vocês estão, né? Enfim, eu sou Lino Bocchini, também jornalista, trabalhei em grandes redações também, Folha, Abril, Carta Capital, Trip, mas acabei com o encolhimento das redações indo para a comunicação política, basicamente também campanhas no Brasil e também no exterior. A última maior que eu tive foi na presidencial na Bolívia. Enfim, e o Léo, eu acreditar que a maioria das pessoas conhece, eu não sei se você quer tentar resumir sua trajetória, o ponto onde hoje você está mais conhecido, Léo, que é no colunismo do UOL. Bem, novamente boa noite para todo mundo, né, que está aqui. Boa noite, Lino. Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Ah, tá. Beleza. Perfeitamente. Então, resumidamente, hoje, bem, eu sou jornalista, né, sou doutor em ciência política também, pela USP, e eu sou professor de jornalismo na PUC, sou diretor e um dos fundadores da Repórter Brasil, que inclusive completa 20 anos agora em outubro, né? E sou colunista do UOL, do portal UOL, colunista de política do portal UOL, onde eu escrevo diariamente, né? Eu já tive incursões, assim, já fui conselheiro das Nações Unidas para trabalho escravo em Genebra, já tive incursões em outros temas, né? Em outras encarnações eu cobri guerra, né? Então, mas hoje eu estou mais dividido nessas três coisas. Professor da PUC, diretor da Repórter Brasil e colunista do UOL. Tá, Repórter Brasil, para quem não conhece, por favor, conheçam. Entrem lá, sigam nas redes sociais e vejam o site, porque produz um monte de conteúdos exclusivos importantíssimos, que é um assunto que, enfim, não sei se tem mais alguém hoje totalmente focado nessas questões de trabalho com esse foco ainda mais apurado no trabalho que a gente chama análogo ao escravo, né? A Repórter Brasil, se você entrar no site ou procurar no Google, vai ver que eles já tiveram juntos e acompanharam uma pancada de denúncias que foram para frente e por aí vai. Enfim, um trabalho importantíssimo. Mas o Léo, hoje em dia, tem ficado mais conhecido aí por seu trabalho no UOL, muito bom, aliás, está sempre lá no nome. E tem um monte de gente, pessoal, vocês desculpem, hoje tem um pouco mais de gente, eu não vou conseguir saudar todos que entram, mas vou pescando algumas perguntas aí. Bom, Léo, queria falar com você, já que o tema é comunicação política, e você está sempre falando disso, e sempre sendo muito atacado, às vezes até por isso, se bem que eu acho que hoje em dia talvez até tenha abrandado um pouco isso, não, Léo? Pelo que eu te acompanho faz mais de uma década, fico com a impressão de que você não tem mais sofrido tanto hate, espero que seja verdade. Como você acha que
E o que é curioso, porque a gente está num momento em que a discussão política está mais difícil. Você acha que as pessoas ainda têm dificuldade em conversar com política de forma civilizada, com argumentos, digamos assim? Então, as porradas, né? Então, só começando fazendo esse comentário no início, as porradas que eu sofro, elas ficam mais fortes. Porradas, estou querendo dizer físicas, inclusive, né? Porque, como o Lino bem sabe, a violência contra mim, ela transborda do online para o offline. Eu já apanhei, já fui cuspido, já aconteceu um monte de coisa, né? Então, normalmente, ela piora, ela recrudesce em época eleitoral. Normalmente é quando chega no ano eleitoral, ou tem ano de impeachment, né? Então, por exemplo, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Anos pares, as coisas ficam um pouco mais complicadas exatamente por causa das eleições, ou no caso de 2016, por causa do impeachment especificamente, né? Aí o negócio volta. Mas de tempo em tempo você tem familiares do presidente me xingando, os filhos, né, aliados, atacando. Só que para mim, xingamento e ameaça de morte online já virou meio que... Já normalizei. Eu falei assim, não, tem que ser cara a cara ameaça de morte para eu levar a sério, né? As online eu não levo mais a sério porque eu falei, não. Nas eleições de 2018, 3 vezes eu fui parado na rua com ameaça de morte. Então, é bem diferente. O pessoal, eu recebi ameaça de morte via rede social. Assim, aí para, né? Tipo, tem situações piores, né? Agora, eu acho que é o seguinte, eu acho que em 2000, quando eu lancei o que eu aprendi sendo xingado na internet, um livro exatamente sobre ódio e intolerância nas redes sociais, em 2016, teve um jornalista, acho que é do Paraná, que me perguntou, mas você acha que a situação, já chegamos no fundo do poço? Eu falei, imagina a situação, o fundo do poço está longe ainda. Como diria o sábio, né? No fundo do poço do Brasil tem um alçapão, né? E aí a gente vai abrindo alçapão atrás de alçapão. Essa é a verdade. Então a gente está ainda longe do fundo do poço e a gente estava longe em 2016 e ainda a gente está longe. O que acontece é que a situação, contudo, se tornou tão violenta, tão complicada, as pessoas, na verdade, ficaram tão preocupadas quando Bolsonaro chega ao poder, porque quando Bolsonaro chega ao poder, muda um pouco, inclusive, o padrão da violência na comunicação interpessoal. Né? Ele destampa, né? A chegada de Bolsonaro, ele destampa o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, inclusive, ele existe antes, inclusive, de Bolsonaro chegar ao poder e vai continuar depois dele deixar o poder, independentemente de quando ele deixar o poder. O fato é que ele destampa o bolsonarismo, ele empodera muita gente que se sentia reprimido de ser violento nas redes sociais, de ser violento no dia a dia, e ele empodera isso. E aí as pessoas se sentem meio que no direito, né, sobre a justificativa, e tem sido uma palavra muito usada por ele ultimamente, sobre a justificativa da liberdade de expressão. Né? Para Bolsonaro, a liberdade de expressão é um direito absoluto e deve ser exercido na sua totalidade, o que significa que, se a liberdade de expressão é um direito absoluto, eu posso fazer uma campanha pela morte do Lino, uma campanha pública pela morte do Lino, e não sou responsabilizado por conta disso. Não matei ele, estou só sendo retórico. Só que a nossa Constituição, a Declaração, os direitos humanos, de uma maneira geral, eles são interconectados, são intercambiados. O que significa essa groselha toda? Significa que o meu direito termina no direito da outra pessoa. O meu direito termina quando a execução do meu direito, a efetividade do meu direito, começa a agredir a dignidade de outra pessoa ou da coletividade. O que significa é que Bolsonaro, ao vender que a liberdade de expressão é absoluta, ele está mentindo. Porque eu também tenho que pensar no direito à vida, dignidade de outras pessoas. Mas ele não, ele acha que é absoluto. E aí o que acontece no final das contas é que os seguidores dele acreditam que a liberdade de expressão é um direito absoluto e não pode ter amarras. Né? E aí então, colocam isso em prática sob a justificativa de que o seu líder, né, garante isso. Aí fica respondendo a sua pergunta, feita desse preâmbulo, por isso que é tão difícil, né, a gente avançar com um diálogo. Outros grupos, e aí eu acredito, outros grupos que fazem parte do campo democrático, seja a direita ou a esquerda, sim, a direita liberal está no campo democrático, uma parte dela, eles se sentiram tão, na verdade, atingidos, e foram atingidos pelo bolsonarismo, que eles têm, em vários círculos, promovido o debate, promovido
a integração, você tem o pessoal do Direito Já, tem série de outros grupos que estão tentando promover pontes de diálogo, né? Agora, numa sociedade em que nós temos um polo que está fora do campo democrático, isso se torna... o diálogo torna-se a promoção do diálogo torna-se uma tarefa muito difícil, apesar de ser talvez a mais importante que a gente tenha. E aí, Léo, assim, me parece que uma das formas das estratégias do bolsonarismo, que inclusive foram testadas fora e importadas, etc., nessa questão da comunicação mesmo, é desacreditar por completo o chamado jornalismo profissional, com exceção, naturalmente, do jornalismo profissional que os adule, que os apoie. Né? E eles têm tido sucesso até, pelo menos uma fatia da população nessa missão. Né? Enfim, a esquerda ficou anos falando mal da Globo, o Bolsonaro acabou com a Globo para os seus seguidores, enfim. Ou próprios veículos do Grupo Folha, entre eles o UOL e tudo mais, que falam simplesmente tudo que sai não é para ser acreditado, é para se acreditar só no que a nossa turma fala. Assim, esse trabalho foi construído ao longo de anos. Né? Eu não sei se você enxerga dessa forma e como que a gente pode tentar reverter isso, que obviamente não é bom para ninguém. Né? Enfim. Então, é super complicado porque a gente tem, na verdade, duas crises simultâneas. A gente tem uma crise de credibilidade que, em parte, é causada pelos ataques de pessoas que têm interesse em tirar da imprensa uma coisa que a imprensa já teve e depois, com o desenvolvimento tecnológico, reduziu, mas que é a questão da agenda pública. Durante 2 séculos, praticamente, a imprensa cuidou da definição da agenda pública, seja qual imprensa for. Os temas públicos, né, eram debatidos em jornais, depois em rádios, depois em TVs. Né? Havia uma escolha, aquele ambiente, né? Aquela arena pública do debate se dava nas páginas da imprensa, nas ondas do rádio, na tela da TV. Isso, é claro, e com todos os problemas que a imprensa tem, porque a imprensa também não é um ator isento, né? A imprensa empresarial, corporativa, é claro que ela tem seus pecados também. Só que é preferível, por uma série de razões, e agora a galera, muita gente que era extremamente crítica à imprensa começa a entender que é preferível uma sociedade com uma imprensa, por mais que ela seja capenga e possa ser criticada para ser melhor conduzida, do que uma sociedade sem imprensa, em que líderes individualmente apontam o que é verdade e o que é mentira. Né? Não é função da imprensa apontar o que é verdade e o que é mentira, mas é função da imprensa divulgar informação, análise e opinião de qualidade para que as pessoas possam formar a sua própria opinião, o seu próprio ponto de vista e poderem tomar suas decisões. O fato é que Bolsonaro, para chegar ao poder e após chegar ao poder, ele faz uma coisa extremamente... que é a cartilha do autoritarismo, ele segue a cartilha do autoritarismo, que é atacar a imprensa, exatamente porque a imprensa vai trazer informações que são negativas a ele, que vão trazer informações que ele não está cumprindo seus deveres como governante, que ele não está colocando em prática as leis, que tem casos de corrupção. Então, ele precisava, não só a imprensa, ele precisava atacar todos os instrumentos de monitoramento e controle da sociedade. E ele fez isso. Tanto é que, assim que chegou, ele sequestrou parte de instituições importantes, como o COAF, Receita Federal, Polícia Federal, inclusive o Moro, não tenho nenhum apreço, né, ao Moro, mas vamos lembrar que a saída dele se deu exatamente porque o Bolsonaro queria a Polícia Federal para impedir problema para ele, para os amigos e para a família. Né? Aí deu todo aquele quiprocó. E também a Procuradoria-Geral da República, IBAMA, ICMBio, INCRA, todas as instituições que fazem monitoramento, controle e fiscalização, ele foi para cima, e a imprensa também. Ele foi para cima. Porque ele precisa, no caso das instituições públicas, ele se alia ou ele sequestra. No caso da imprensa, que pertence à sociedade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que atacar e tentar destruir. E é o que ele tem tentado fazer, atacar, destruir, secar as fontes de financiamento da imprensa, muitas vezes, ou, quando não é possível, atacar a credibilidade, dizendo que os seguidores dele não acreditam em nada que eles dizem, porque é mentira. Por quê? Para governar. Para quê? Para continuar. Caso contrário, se os seguidores deles acreditassem na imprensa agora, veriam, por exemplo, um governo que
que uma família que enriqueceu com base no desvio de recursos públicos, as chamadas rachadinhas, né? Que é uma coisa bizarra. Ele só fez rachadinha porque ele era do baixo clero, né? Então, foi pegando aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali e juntou patrimônio, né? Então, o que acontece é que se os seguidores dele acreditassem na imprensa, que foi a imprensa que fez essa investigação, essa denúncia, a gente teria o Bolsonaro em mais lençóis. Então, faz parte da cartilha dos autoritários desacreditarem da imprensa, né? E colocar isso. Agora, você tem um outro ponto da questão da queda da credibilidade da imprensa, que a imprensa também ela precisa repensar a si mesma, ela precisa, na verdade, mostrar à sociedade, a tentar abrir um diálogo com a sociedade para tentar discutir a sua relevância, a sua importância. Porque é o seguinte, o fato é que durante muito tempo o jornalismo e a imprensa, é claro que ficam num pedestal, sentindo-se acima do bem e do mal, sentindo-se, na verdade, inclusive, determinando o que é o bem e o mal, muitas vezes, no sentido de que escolhe o que entra, o que não entra. A sociedade ela vai defender a imprensa a partir do momento que ela entende a imprensa como essencial para a democracia. E a imprensa é essencial, mas a sociedade precisa entender isso. Agora, não é que ela tem que entender porque ela precisa entender e acabou. Não, a imprensa tem que se mostrar essencial para a sociedade, tem que provar sua essencialidade para a sociedade e não simplesmente por uma questão filosófica do tipo, defendam a imprensa. Né? É bonito falar, defenda a imprensa livre. A questão é por quê? E aí a questão embaixo tem que mostrar o porquê. E a imprensa tem que mostrar. Essa é a segunda crise que eu não vou discutir aqui agora, mas a imprensa tem uma crise doida também do modelo de negócio causado pelo fato de que a internet chegou. E aí o modelo de financiamento da imprensa tradicional foi para o beleléu. Hoje 80% dos recursos da internet, na internet, recursos de publicidade, vão para o Google e para o Facebook. Por quê? Porque eles segmentam anúncios, empresas compram anúncios que vão aparecer para o consumidor específico, né? Para aquele consumidor que elas querem. E isso é muito difícil a imprensa tradicional, que é bancada por publicidade, recorrer. Ainda se o New York Times, que tem milhões e milhões de assinantes, consegue se segurar por aí. Outras empresas, né? O Brasil, as maiores empresas de assinatura, os jornais maiores, têm 230 mil assinantes só. Então, existe um outro desafio, que é o da sobrevivência. E aí, tanto da credibilidade quanto da sobrevivência. Só tentando contemplar minimamente aqui, pessoal. Vocês desculpem, eu estou vendo que está chegando um monte de comentários, falando um ou outro. Lara Lobianco está assistindo de Toronto, mandou um abraço. A Vanessa fez vários comentários, está levantando a questão da democratização da imprensa. Dedé Penha dizendo que Bolsonaro não governa, se espalha o caos. Cissa Sincera também aqui agradecendo a live. Que mais? Puxa, tem muita coisa, gente. Pessoal, não vou ler tudo, vocês desculpem, mas estamos vendo tudo e essa live ela fica gravada. Né? Assim, a gente faz essa live semanalmente. Quem não segue a página, por favor, se puder seguir, eu agradeço. Mas a live, assim que acaba, ela fica gravada. E também depois subimos no YouTube. Então, Lara Lobianco está lá, ela mesma. Léo, vamos lá. Você acha que vai ter alguma mudança de cenário para o ano que vem em relação a 2018 ou vamos assistir a mesma tragédia? Com relação às disputas, bem, a Justiça Eleitoral ela ficou um pouco mais esperta e ela começou a compreender melhor alguns instrumentos, começou a ter um pouco mais de agilidade em alguns instrumentos para retirar do ar peças mentirosas, fakes, etc. E tal. O grande problema é que, por mais que seja rápido, que seja a justiça eleitoral, e ela é mais rápida que a justiça comum, né? Mas mesmo assim é muito difícil, ela vai ser sempre sair a reboque, né? da criatividade, da inventividade de quem quer distribuir mentira em massa. É claro que tem algumas formas, né? Tipo, evitar que grandes empresários banquem via Caixa 2, como aconteceu em 2018, o disparo em massa de informações já ajuda bastante, já ajuda muito, né? A retirada de
via as plataformas, também as plataformas aprenderam bastante, o Facebook tomou muito na cabeça, o Twitter tomou muito na cabeça por conta dos escândalos do Trump, né, durante as eleições, etc. Então, alguma coisa foi aprendido naquele momento, também com o Brasil, também alguma coisa foi aprendido. O WhatsApp também limitou disparos, tanto é que muitos bolsonaristas tiveram que migrar para o Telegram. Então, houve muito aprendizado com os casos de Bolsonaro e Trump. E aí, tanto a justiça brasileira quanto as plataformas vão adotar esse aprendizado no ano que vem. Vai resolver? De maneira alguma. Resolver não vai. Porque, como eu falei, criatividade e inventividade esse povo tem. Então, eles vão continuar empurrando e vão continuar sendo criativos. Né? Vai ter muita postagem voltada, que é tipo dark post, vai ter muita porcaria. Eu não vou entrar no mérito do que é tecnicamente, mas vai acontecer que vai ter muita mentira, vai ter muita desinformação. A diferença de 2018 é que agora a população brasileira, pelo menos, sabe o que é isso. Não que 2018 não sabia, mas ainda muita coisa era novidade. Muita coisa era novidade. Inclusive, o próprio Bolsonaro era novidade. Muita gente falava, alertava o que aconteceria. Olha, vai dar merda, esse cara vai fazer isso, isso, aquilo. E as pessoas, seja a direita e a esquerda, tinha muita gente que não acreditava. Eu falava, gente, está acontecendo isso, isso, isso. Sakamoto, imagina, isso é coisa de ficção científica. Eu falei, está acontecendo. Porque eu estudava já isso. Só que o pessoal não acreditava. Ainda as pessoas, imagina, Sakamoto, você está viajando, está querendo dizer que Bolsonaro vai para o segundo turno, quem vai é Alckmin e Haddad. Aí eu falava, vocês estão loucos. E falava, era a gente no PT e no PSDB falando isso. Por quê? Porque o pessoal se baseava em campanhas tradicionais. Então olhava para aqui e falava, mas olha o que está acontecendo no subterrâneo. Olha o que está acontecendo fora da mídia tradicional. Por mais que é muito engraçado, o pessoal critica muito a mídia tradicional, mas o pessoal, a gente é pautado, e de certa forma ainda bem, pelas informações da mídia, do conglomerado mídia, todos os tipos de mídia ao mesmo tempo. E o que acontece é que aquilo que recebia na parte visível não era necessariamente o que estava acontecendo na parte invisível da sociedade. E isso vai continuar acontecendo, né? E outra, tem muita gente que fala assim, mas Bolsonaro tá derrotado. Eu falei, aonde? Eu falei, gente, faz isso não, né? 2018 não, né? Acabou o governo. O Sakamoto deu uma congeladinha ali. Primeiro, parênteses. Tem que vaca. Não sei, deu uma travadinha para mim, Léo, mas não sei se foi só para mim. Para você ficou normal? Aqui tá normal, não sei se aí com você. Quem está assistindo, por gentileza, se travar em algum momento, nos avise. Mas, desculpa, então deve ter sido aqui. Perdão, Léo. Conclui o raciocínio aí. Imagina. Agora, o que acontece é o seguinte, só para perder. Quando o pessoal fala que Bolsonaro, o governo acabou, eu fico até bastante preocupado. Por quê? Porque, na verdade, o governo Bolsonaro vive disso, vive desses avanços e recuos, vive dessas aproximações sucessivas, né? Vive desses ataques, desses processos. E o governo Bolsonaro vive da ideia de um não governo, né? A ideia do governo, o governo Bolsonaro é muito interessante nesse sentido, porque o que ele prometeu antes da eleição, ele falou, eu preciso desconstruir muita coisa antes de construir qualquer coisa. Eu preciso fazer o Brasil voltar 40, 50 anos. Então, para o seu público, o Bolsonaro está incrível. Para os ruralistas que operam fora da lei, para garimpeiros, para madeireiros, para todo esse povo, o que ele faz? Nada. Ele chega para fiscalização, sai fiscalização. Leis ambientais, sai. Garimpeiros, madeireiros, vá para a terra indígena, resolve aí, sejam felizes, grilem, façam o que vocês quiserem. Ele fala por quê para os motoristas malucos? Pode correr, eu estou mudando a multa aqui, 40 pontos, sem multa. Né? Aí ele fala o quê para os milicianos? Velho, vai, faz o que você quer, né? Que a arma à vontade, munição, constrói um arsenal na sua casa. O que ele faz? Quando ele na verdade, ele enfraquece as instituições de controle, monitoramento e fiscalização, não é só para ele, é para os dele também. Então, ele enfraquece essa função do Estado, torna o Estado faz com que o Estado exija menos o cumprimento de leis, de regras, de jurisprudência. E aí os caras fazem absolutamente tudo o que querem. Por que isso é importante para entender 2022?
Porque esse público bolsonarista continua com ele. O interior do Brasil, você tem muita gente que continua com ele. No interior, você vai, eu viajo bastante, Mato Grosso do Sul, Pará, o interior continua com ele. Tem muitas periferias que continuam com ele também. Porque é um público, na verdade, coeso, e é um público que vai atuar na defesa dele. Então, além das brigas na internet, além das fake news, além dos disparos em massa, além daquela porcaria que a gente viu e avançado, porque agora a gente vai tem ferramentas de deepfake, ou seja, de vídeos inventados, né, de tudo isso mais, de fotos manipuladas, vai rodar pra cacete isso na próxima eleição. Além disso, a gente também tem um grupo coeso do bolsonarismo raiz, de uns 15% da população, segundo o Datafolha, que vai defender o mito com unhas e dentes que vão ser cabos eleitorais fudidos. Sabe? Muito, muito, muito fortes. A gente viu o que representantes do agronegócio fizeram mandando gente para Brasília nas micaretas golpistas de 7 de setembro. Podemos esperar a mesma coisa em 2022. Ô, Léo, vem cá. Isso aí até você estava falando, eu estava aqui pensando uma coisa que, enfim, que vai e vem. A massa do que votou no Bolsonaro na última eleição, boa parte já se arrependeu, digamos, e obviamente não é uma massa homogênea. Enfim, tem esses 10, 15, 20. Tem esse leilão de que número seria o chamado núcleo duro, que ficará com o presidente até as últimas consequências, né? Mas tem um monte de gente que votou nele por desejo de mudança, enfim, se equivocou, pessoas de boa fé, digamos assim, não que os outros sejam de má fé, mas pessoas que estavam querendo alguma coisa e não encontraram. E eu não sei se está tendo um sucesso no diálogo com essa parte da população, não sei se é algo que te preocupa ou algo que você acha que a maior parte das pessoas que estão envolvidas com política, de alguma forma, tinham que conseguir como falar com as pessoas bem intencionadas que votaram no atual governo, digamos? Então, porque teve muita gente que tinha o voto do Bolsonaro, você tem aqueles 15%, 20%, que é o bolsonarismo raiz, e sempre esteve, sempre estará, estava com ele antes, vai continuar. Esse não muda, esses 15% não vão mudar, é a base do governo dele. Junto a isso, você tinha o antipetismo, que estava muito forte, muito violento, tudo isso mais. Teve a prisão do Lula em 2018, em abril, ou seja, né? E o antipetismo, ele refugou um pouco. Ele continua, mas ele reduziu um pouco de tamanho, né? Ainda mais depois do que aconteceu, depois da Vaza Jato, das revelações, da anulação das condenações do Lula e tudo isso mais. Agora, você tinha um grupo de pessoas que votou no Bolsonaro porque eles caíram desculpe com todo respeito, mas caíram no conto do vigário do antissistema, da pessoa que ia ser algo novo, da pessoa que ia fazer algo novo, da pessoa que ia colocar ordem em tudo que estava ali. Por que ordem? Mas ordem, que coisa militar. Não, as pessoas querem paz. E aí você tem o quê? 2013, as pessoas vão à rua, né? Contra os 20 centavos da tarifa, mas também por serviços públicos de qualidade, mas também contra as coisas que estão aí. 2014, uma eleição extremamente polarizada, que deixou cicatrizes. 2015, 2016, todo o processo que levou ao impeachment. 2017, um governo que era do Temer, tira a Dilma, entra um cara que também rouba. E que com os amigos que também roubam. Também, digamos, que roubam muito, né? Então, na cabeça também rouba, na cabeça do povo lá, né? Que achava que dava na mesa. Ou seja, 2018, o pessoal chega cansado, querendo o quê? Querendo paz. Querendo paz e querendo tranquilidade, né? E aí, o que acontece? Chega esse povo, eles querem, aí vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro promete ser antissistema. O Bolsonaro promete ser a pessoa que não vai... a pessoa nova que está chegando naquele momento para mudar tudo que está aí. Qual que é o problema? O Bolsonaro estava 30 anos na Câmara dos Deputados, fazendo rachadinha, prometendo e promovendo uma volta à ditadura. Ou seja, de novo não tinha nada, cheirava naftalina, né? Mas ele se vendeu, ele percebeu, quando eu digo ele e o núcleo, ele, os filhos, os aliados, perceberam essa demanda pela questão do antissistema.
A mesma demanda nos Estados Unidos, por exemplo, a mesma demanda que elegeu Trump, a mesma demanda que levou à vitória do Boris, Acho que uma leve na travadinha do Inglaterra e Léo com de o novo. Brexit. Oi. A mesma vitória que levou à vitória do Brexit na Inglaterra. Ou seja, rolou, na verdade, rolou uma simpatia por alguém que estava se vendendo como uma pessoa que era nova, que era fora do sistema, que prometia uma revolução. E, na verdade, como a gente viu, nada disso aconteceu, porque nada aconteceria, que na verdade era tudo marketing mentiroso. Então, o que acontece? Esse pessoal que acreditou na mudança é um pessoal que precisa ser dialogado. Uma parte da esquerda, uma parte da centro-esquerda, fica com ranço, fala, votou no Bolsonaro, então sai daqui, seu lixo. Eu falei, desculpa, meu amigo, se você ficar assim, que não quiser dialogar com ninguém que votou no Bolsonaro, você vai perder a eleição. Porque, só para lembrar que o Bolsonaro teve uns 16 milhões de votos a mais. Né? Então, o que acontece é que você tem que trazer esse pessoal para o diálogo. Né? Desde quando a pessoa que votou... Uma coisa é uma pessoa que votou em alguém que você não concorda. Outra pessoa é uma pessoa que defende a morte como saída, que abraça a necropolítica bolsonarista. Claro, Essa pessoa, você pode até não querer conversar. Às vezes você conversa com aquele pessoal porque é da sua família, né, por exemplo. Mas, tirando isso, existe toda uma massa de pessoas que você tem que conversar, né, falando, olha, vamos procurar quem que é o candidato que realmente está garantindo o mínimo de respeito à dignidade, de tudo isso. Inclusive, não é falar assim, vote em A ou em B, mas pelo menos, olha, faça autocrítica, pense no que é esse governo e procure outras alternativas. Né? Tentar construir o que é importante. E aí é a relevância, eu acho que é importantíssimo se o campo democrático apresentar propostas. Porque o governo Bolsonaro não tem proposta. O governo Bolsonaro não tem projeto. O único projeto que eu falei é um projeto de desmonte. Ponto. Inclusive para o Guedes. O projeto do Guedes é um desmonte trabalhista, é um desmonte de regra, é um desmonte neoliberal. A questão, e isso está muito claro no discurso dele também, que é sempre muito agressivo à classe trabalhadora, né? No resultado final. Agora, a gente precisa, na verdade, falar assim, olha, tudo bem, o Bolsonaro tem um projeto de desmonte. Qual que é o projeto? E aí as esquerdas, o centro, a direita liberal tem que apresentar um projeto que faça frente a esse projeto de desmonte, né? E apresentar. E aí, dentro disso, resgatar o sonho, inclusive. O sonho é o motor, né? A esperança das pessoas é o motor para abraçarem projetos. As pessoas não precisam ser filiadas, as pessoas não precisam nem ser de esquerda, as pessoas não precisam ser de um grupo político nenhum. Até porque, vamos ser sinceros, você tem pessoas de esquerda, você tem pessoas de direita. Agora você tem uma massa de pessoas que às vezes não se identificam com nenhum campo. E às vezes não conseguem nem ter tempo para discutir política, porque elas têm que trabalhar de manhã para comer à noite. Isso é a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros ganha até 2 salários mínimos, gente. Eles não estão aqui assistindo live porque eles estão dormindo, porque amanhã tem que pegar no batente cedo. Então, é importantíssimo dialogar com esses grupos, né? Exatamente pensando, trazendo para eles os elementos de um projeto que faça sentido para a vida deles. Um projeto de melhoria de qualidade de vida, de geração de emprego, de geração de renda, de proteção, de habitação, de tudo isso mais. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas essa é a grande diferença. E é isso, inclusive, que levou a esquerda em determinado momento ao poder, que é o trabalho de base. Só que o trabalho de base, tem muita gente que tem preguiça. O trabalho de base não precisa ser feito, inclusive, tocando campainha. Olá, você tem 5 minutos para ouvir minha palavra? Não é só isso. Você pode fazer pela internet. Você pode fazer na sua família. O fato é discutir projetos. Só o fato da gente discutir projeto hoje já é uma antítese do governo Bolsonaro, que tem um anteprojeto de país. Uma coisa, Léo, que você estava falando aí, acho que dialoga com isso que você estava dizendo, porque assim, o Bolsonaro, acho que ele faz como ilusionista, que às vezes o governo, né, não só ele, olha quem está aí. Como chama esse aí, Léo? Como chama esse gato? Chama Bartolomeu. Teoricamente é Bartolomeu, mas a gente chama de gato só, né? Então, é que tipo ele passou. Eu tinha um gato que chamava gato.
Desculpa, gente, isso aqui tipo, não é que eu tô apelando, não. É que ele tava me enchendo o saco aqui, aí eu trouxe ele pro outro lado. Diz tchau. Deixa ele aí, deixa ele por aí. A live vai ficar salva. O Felipe Magalhães estava. Enfim, eu estou vendo todos os comentários, viu, gente? Você está aqui na live do 2022, já começou. Eu sou Lino Bocchini, jornalista. Estamos aqui conversando hoje com o Léo. Assim que a live termina, ela fica salva no Instagram e amanhã a gente sobe ela no YouTube. Bom, e você que não segue ainda a página, por gentileza, siga. Ô, Léo, você estava dizendo que eu estava fazendo uma comparação que às vezes o governo age como ilusionista, ou o bolsonarismo, né? Assim, você chama atenção para uma mão e faz as coisas com a outra, né? Assim, como, por exemplo, você fica falando, olha o comunismo, vai chegar, olha a ideologia de gênero, olha a ditadura gay, olha o ameaça às famílias, vão fechar as igrejas. E enquanto isso, ele faz o que quer, digamos. Mas tem que ter uma... Travou, estão falando. Espero que volte. Para você tá bem, Léo? Você tá me ouvindo? Eu tô bem. É que eu tô no 4G. Então, Você tá no Wi-Fi ou no 4G? eu vou passar para o 4G também, eu tô achando, mas eu tenho... Se eu mudar... Se eu sair aqui do Instagram... Quem tá travando, Então gente? deixa. São os dois ou é o... Eu travei para você, Léo? Não. Bom, então vamos seguir o barco. Vamos lá. Assim, me parece que um caminho é falar das necessidades reais das pessoas, não? Que é o que pega, assim, que a pessoa precisa acordar cedo, precisa trabalhar, precisa comprar a comida, está subindo o preço do gás, da carne, enfim. Tentar trazer para a realidade o discurso e deixar de lado essas pautas imaginárias, apesar das dificuldades disso. Eu não sei se você vê por esse mesmo caminho. Então, é que o governo Bolsonaro ele é muito bom em produzir cortinas de fumaça, né? Cortinas de fumaça argumentativas, né? Quando tá para estoura uma denúncia grande que o governo Bolsonaro, que o Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais, que por um acaso é o mesmo valor das rachadinhas, né? Do total das rachadinhas dele. Acontece isso, logo na sequência, Bolsonaro fala uma groselha antidemocrática, baixa um projeto de lei bizarro, faz uma bobagem lá no cercadinho no Palácio do Alvorada. Né? Então, o que acontece é que isso hackeia, sequestra o debate público. Óbvio. Por quê? Porque ele é presidente da República, não dá para simplesmente ignorar. Né? Ele é presidente da República, você tem que cobrir. Então, o que acontece é que isso acontece também em grandes escalas, né? Escalas nacionais, assim. Bolsonaro, bem, a gente tem um país com 14,4 milhões de desempregados, 19 milhões de famintos, 600 mil mortos, operando no limite de um apagão elétrico e de um racionamento de água, né? Ou seja, com um crescimento ainda muito devagar da economia. Ele não tem o que mostrar. Ele precisa, na verdade, garantir que enquanto a economia não suba, as coisas, na verdade, a atenção das pessoas fique com outra coisa. E aí você tem toda essa groselhada, cortinas de fumaça, golden showers que ele vai soltando ao longo do caminho. O ponto é que como identificar e como, na verdade, bloquear? Se a sociedade cobrar, e a imprensa, a sociedade de uma maneira geral, cobrarem que ele mostre, quando ele aparece com essas cortinas de fumaça, ele seja cobrado de mostrar, não desvia não, mostra tal coisa. A gente quer saber, cadê o projeto de geração de emprego? Cadê o projeto de... Vamos falar da sabotagem do combate à Covid, vamos falar da corrupção no combate à Covid, tudo isso. Você começa, na verdade, a criar nele um problema, né? A mesma coisa, eu vi alguém perguntando aqui, a questão das igrejas evangélicas neopentecostais. Muita gente acha que os evangélicos são inimigos. Não, não são, pelo amor de Deus, né? Aliás, pelo amor de Deus mesmo. O que acontece é o seguinte, você tem determinadas igrejas evangélicas neopentecostais com lideranças bolsonaristas que, inclusive, lucram dentro do bolsonarismo, né? Que, na verdade, abraçam isso e tentam manipular a sua base. Mas, e você teve também, é que não vou entrar nessa discussão longa, mas o fato é que
as igrejas evangélicas, principalmente as evangélicas, algumas católicas, mas principalmente as evangélicas, protestantes, ocuparam um vácuo deixado pelo Estado em comunidades pobres. Muitas comunidades pobres se articularam em redes que são em redes das igrejas, para garantia de alimentação, para garantir emprego para alguém, para ajudar pessoas a construírem e reformarem casa. A rede da igreja foi a rede, não foi o Estado, né? E, por exemplo, o próprio PT tem uma autocrítica na Fundação Perseu Abramo que demorou um tempão para o PT perceber isso também, né? O Lula fala isso, que demorou um tempão para muita gente no PT perceber isso. Agora, os evangélicos são, eles têm que, o pessoal tem que entender que eles não são, esse grupo social não são os inimigos, né? Inimigo que é a morte. Na verdade, inimigo quem está tentando são algumas das lideranças que tentam a interpretação da igreja. Isso, inclusive, e eu tenho um trabalho, já dei muita palestra em igrejas evangélicas extremamente progressistas, em linha muito semelhante à teologia da libertação, e sim, tem dentro do mundo evangélico linhas semelhantes à teologia da libertação da Igreja Católica. E é muito forte isso, sabe? Pessoas que bateram de frente, brigaram com as mega igrejas durante a pandemia. Então, tem um diálogo para ser feito, na verdade, só que para ser feito é necessário seguir uma autocrítica que o Lula fez levemente naquele bate-papo que ele teve com o Mano Brown, lá no podcast do Mano a Mano. Que o Mano Brown fala do ato no Rio de Janeiro, em que sentiu que não estava... Cadê meu povo, sabe? Cadê os lavadores de carro? Cadê os guardinhas? Cadê o povo mais pobre aqui? Não estava. Estava com todo o respeito à classe média, mas a classe média está aqui, mas cadê meu povo? E ele fez a crítica do PT, que o PT tinha que voltar para a base. O Lula falou isso na entrevista. Ele concorda com essa... Pelo menos, ele citou, ele não aprofundou muito, mas você percebe que ele concorda com essa discussão, que é a força, não estou falando só do PT, mas é a força da esquerda de uma maneira geral. Eu sou do Campo Limpo. Eu moro na região central hoje, mas eu cresci no Campo Limpo, né? Comecei a morar lá quando era estrada de terra, né? Rua de terra. Então o que acontece é que você sabe que você sabe que é a questão do trabalho de base, porque você recebia essa visita do trabalho de base, da conexão, da discussão. Você sabe o que foi o hip hop na nossa adolescência, na nossa juventude. Então, eu acho que existe um trabalho muito legal que dá para ser feito, né, de contato. Desculpa, eu conectei essa resposta com a anterior, mas aqui acho que tinha faltado e eu vi o pessoal pulando. Aí, eu acho que existe um espaço muito grande para o diálogo em cima de grupos que historicamente foram deixados ao largo. Existe uma tendência, as pessoas acham que quando a pessoa muda de classe social, ela pode manter as mesmas preocupações sociais da classe social anterior, e não necessariamente. Ela abraça valores da classe social nova que ela migrou. E isso, na verdade, foi uma surpresa para muita gente no próprio PT, né? Enfim, é uma discussão longa, assim, que não vai caber numa hora de conversa. Não, mas isso é muito bom, porque eu estava mesmo querendo puxar esse assunto dos evangélicos mesmo, porque é uma fatia da população que tem que abrir diálogo, enfim. Está chegando aí 1/3 da população, deve passar disso, inclusive, no próximo censo, e, obviamente, não é uma massa homogênea. Enfim, o Malafaia é evangélico, o Gil do Vigor, enfim, as pessoas são diferentes nas diferentes vertentes aí dos evangélicos, né? Principalmente na esquerda, né? Então isso precisa. Não quero te explorar muito mais. Eu queria que você falasse o que, assim, pensando mesmo, já que é o tema do projeto, em 2022, assim, como você acha que será o ano que vem, assim, vamos estar com... O que a gente vai assistir? Vai ter muita violência? Vai ser mesmo essa polarização tremenda? As redes vão estar como estavam? O que você aposta para o ano que vem? Olha, eu acho que no ano que vem a gente vai ter... sim, a gente vai ter violência.
né, o que está se desenhando, pelo menos por enquanto, é que Bolsonaro não vai aceitar o resultado das eleições. Né, por mais, mas agora ele amansou. Não, não amansou não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acreditam que Bolsonaro amansou? Vocês acreditam em Coelho da Páscoa, em Chapeuzinho Vermelho e Papai Noel? Não, não amansou. A princípio, ele não vai reconhecer o resultado das eleições. E se quanto mais próximo das eleições, e se ele tiver mal, né, ele vai, na verdade, começar a aloprar. Né, aloprar, vai começar a esticar a corda, vai começar a convocar os seus para esticarem a corda e aloprar. Ele pode tentar reeditar aquela loucura da invasão do Capitólio de Donald Trump em janeiro deste ano, né, provocando quebra-quebra nas instituições, né, contando com um motim de determinados grupos ligados à polícia militar, onde ele tem uma entrada muito forte, né, uma parte o Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera, tem pesquisas mostrando que a polícia militar, pelo menos um quarto, defende dos praças, né, os soldados, cabos, sargentos, subtenentes, defendem posicionamentos radicais, como o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem grupos de pessoas que, claro, não vão gerar uma revolução, mas podem criar motins, podem se amotinar em nome da legalidade. Bolsonaro pode usar essa bobagem, tipo, olha, o voto não foi impresso, me roubaram, né, vamos protestar, e aí pessoas armadas à rua, policiais armados podem se amotinar, podem protestar em nome da legalidade, né? Legalidade bem entre aspas, né? Do que o Bolsonaro chama de legalidade, mas na verdade em nome de um golpe mesmo, acreditando na mentira dele de que a eleição terá sido roubada. E só que é o seguinte, e isso é claro vai significar sangue. Isso significará sangue, né? Porque protestos como esse vão significar sangue. Teremos que ver qual que vai ser o comportamento das Forças Armadas, né? Mas há uma chance grande de tentativa de golpe por parte dele, com a ajuda das polícias militares. Se em 64 foram os militares, em 2022 podem ser as polícias, né? Não institucionalmente falando, mas dentro desse cenário de grupos amotinados dentro dos estados. Aí soma os milicianos amigos da família, soma o cidadão de bem armado, né, armado através dos decretos do presidente, soma outros grupos do agronegócio, né, entre outros grupos que apoiam ele, você pode ter um grande barulho, você pode ter sangue nas ruas e tudo isso mais. Eu acredito que ele pode tentar dar o golpe, ele pode tentar dar um golpe, mas ele não consolida o golpe. Né? Eu acho que ele não consolida o golpe. Por quê? Porque eu acredito na força das instituições, não só do Brasil, mas acredito que o Brasil é uma situação que é chamada hoje too big to fall. É muito grande para cair. Mas era a mesma coisa em 64. Em 64 você tinha, inclusive, interesse de outros países que o Brasil caísse, e a democracia brasileira caísse. Hoje em dia é o contrário. Você não tem interesse por uma questão de negócios. Daria uma merda gigantesca, né? E aí o que acontece é que ele pode... E outra, isso na verdade dificulta reconhecimento de um governo golpista desse tamanho no Brasil, dificulta um monte de coisa. O mais provável é que ele tente dar um golpe, né? As instituições brasileiras não deixem, digamos, não se complete assim, e internacionalmente também tem um apoio para não se completar. Agora, não significa que não vai morrer gente. Eu acho que pode sim morrer muita gente. Como fazer para evitar isso? O caminho mais curto é chamado de impeachment, né? Mas aí tem caso, porque quando tem gente que fala que se ele sofreu impeachment, ele vai mandar o Eduardo Bolsonaro ser candidato. Não ganha. O Eduardo não ganha, né? Por uma série de razões, mas não ganha. O fato é que o impeachment seria a forma de garantir que o processo eleitoral não ficasse contaminado. Tem gente que defende que não, que ele tem que ir para as eleições e perder nas urnas. Sim, o problema é que, do jeito que ele está apontando, ele vai tentar dar um golpe, né, nas urnas. E aí é uma questão, porque é o seguinte, você não tem 342 votos, não é só culpa do Lira, que está sentado em cima de 137 pedidos de impeachment. Você não tem 342 deputados hoje, né? Por mais pressão que você tenha. Por quê? Porque tanto o Lira quanto o Centrão estão
com uma galinha dos ovos de ouro. O Jair é a galinha dos ovos de ouro. Entrega emenda, ajuda na aprovação de leis, é um caos. Ele faz o que o pessoal quer. Nunca o Centrão foi tão feliz. Nunca o Centrão foi tão feliz. Aprova a lei, ganha emenda, ganha trator, ganha isso, ganha aquilo, tudo com dinheiro que devia estar sendo usado para a população. Aí você faz o quê? Né? É difícil, gente. É bem difícil. Agora, eu acho, sinceramente, que se tem um ponto, para terminar minha longa fala, tem um ponto que pode fazer diferença. O apagão. O apagão e a falta de água. Há técnicos do governo que já dizem que vai ter apagão. A questão é onde, por quanto tempo e quando. Né? Se você tiver se não chover o suficiente, você tiver uma falta de água grave, e vamos lembrar que isso é culpa de que o governo ignorou as mudanças climáticas e não fez uma gestão hídrica decente do país, a gente vai ter muito ranger de dentes que nem teve há 20 anos. Vamos lembrar que parte da não eleição também do Serra naquele momento, da baixa popularidade também do Tucanato naquele momento, também se deu por causa da falta de energia elétrica. Então, isso, somado a uma inflação gigantesca na gasolina, no gás de cozinha, na energia elétrica, na comida, né, e mais a mortalidade, mais o desemprego, se isso não ceder, aí você vai ter a classe trabalhadora indo para a rua também. E aí vai ficar difícil para o Centrão, porque o Centrão vai ter que escolher ou se reelege no ano que vem, ou entrega a galinha. Tá certo. Léo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu sei que você já faz live no UOL, faz de tudo, então eu sei que não é fácil encarar mais uma aí. Deixa eu falar uma coisa ali, porque o pessoal está comentando, o pessoal perguntou se a gente está de uniforme, eu vi aí, né? Não, que ele está de vermelho, na verdade. Ele não me obrigou a vestir vermelho, gente. Eu estou de Goiabreira, em sua homenagem, mas não é... Se vocês forem ver... Se o pessoal for ver a live do UOL, as duas lives do UOL que eu estive hoje, eu estava de vermelho também. É que tal de camiseta porque o dia está muito quente, ou seja, não foi uniforme, eu não coloquei agora de propósito não, tá, gente? Só para o pessoal achar que não é uniforme. Gente, vocês que assistiram, quem não viu toda, a live vai ficar gravada imediatamente aqui após a gente terminar. É o tempo de eu escrever ali a descrição e ela já fica disponível na timeline do Instagram. E quem não nos segue, por favor, siga. Muito obrigado, Léo, e boa noite a todos e todas, e obrigado pela audiência. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau, gente.